Bom dia, turma! Hoje nós vamos iniciar a nossa aula do terceiro bimestre, primeira aula do terceiro bimestre, ok? E vamos iniciar então falando sobre a carta pessoal, que vocês vão ver o texto, né, aí desenvolvido. Vão acompanhar com calma para depois nós fazermos a correção das atividades do livro, ou seja, da interpretação do texto, ok? Então vamos lá. Na página 97. Durante muito tempo, a carta foi o principal meio de comunicação entre as pessoas, né? Então, antigamente, as cartas eram muito evidentes, né? Entravam em evidência. As pessoas que moravam longe se correspondiam uma com as outras através das cartas, né? Através da escrita, contando as novidades, perguntando sobre a pessoa, né? Uma carta pessoal entre amigos, entre parentes, né? Entre parentes. Então, era um meio de comunicação muito utilizado. Hoje, com o surgimento da internet, do WhatsApp, do telefone celular, as pessoas mudaram sua forma de se comunicar umas com as outras. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Conversando. Durante muito tempo, a carta foi o principal meio de comunicação entre as pessoas. Explique com que objetivo uma carta é escrita. Lógico, para poder se comunicar, né, uns com os outros, ou seja, comunicar algo importante a alguém. Então, resposta: com a finalidade de comunicar algo a alguém. Segunda pergunta. Atualmente, o envio de cartas não mais é comum, né? Não é tão comum. Em sua opinião, o que provocou a diminuição na frequência do envio de cartas? Bom, como eu falei para vocês, com o desenvolvimento da tecnologia, né, com o uso do WhatsApp, do Facebook, da internet em si, as pessoas passaram a deixar de escrever cartas para se comunicarem virtualmente, né, e pelo também telefone celular. Então, resposta: a atualização com a chegada da internet e mensagens em telefones celulares, né? Mudou tudo isso. Então, foi com a internet e mensagens por meio de telefones celulares. Outra próxima pergunta. Para você, por que mesmo não sendo tão comuns, hoje em dia, as cartas ainda são importantes? Bom, isso é uma resposta pessoal, mas podemos responder que, porque sempre foi um meio de comunicação importante e o mesmo desenvolvia bem a escrita, né? As pessoas podiam desenvolver a parte da escrita, que também é de grande importância, certo? Agora nós vamos entrar no texto, que é uma carta em que Arthur escreve para Miguel. Aliás, Miguel escreve para Arthur, né? Eles moravam na mesma cidade, mas Arthur mudou, foi para outro lugar, certo? Então, ele escreve a carta dizendo que está com saudade do amigo, né, que sente falta dele na participação dos jogos na escola, conta que vai haver a festa junina na escola, né, que ele está interessado em uma determinada menina. Então ele pede para o colega responder como está sendo a sua vida nova em outra cidade. Então, através da carta, eles se comunicam um com o outro, né? Ou seja, ele faz as perguntas, ele conta as novidades, para depois o amigo responder, enviando uma carta depois, mais adiante, né? Então, a carta, ela é importante porque ela tem que ter suas partes. Você tem que iniciar colocando data, o local onde está, não é? Uma saudação, que é chamado cumprimento, tem que ter o corpo da carta, que é o desenvolvimento daquilo que você vai escrever, tem que ter a assinatura e a despedida antes da assinatura, certo?
Então vamos ver agora a correção, vamos fazer a correção da página 98, né? Página 98, compreendendo. Vamos ao número 1. Sobre a carta lida na página 97, responda as seguintes questões. Letra A. Com que intenção ela foi escrita? Por que ele escreveu essa carta, né? A fim de pedir notícias, né, por escrito a alguém que está distante. Então, a finalidade da carta a intenção da carta é para procurar saber como o amigo está, como ele se encontra no momento, uma vez que ele mudou de estado, né, para outro lugar. Então, a resposta 1A, com a intenção de mandar e pedir notícias por escrito a alguém que está muito distante. Letra B. Que tipo de relação há entre quem envia e quem recebe a carta? Bom, se a pessoa envia uma carta e a outra recebe, há o quê? Um motivo de amizade, não é? Ninguém manda uma carta para alguém sem ter intimidade. Então, o que liga aí é amizade. Resposta: uma relação de amizade entre ambos. Vamos agora para número 2. A carta lida apresenta um assunto comercial ou pessoal? Bom, não tem nada a ver a relação de comércio. Aí é uma relação pessoal, porque são dois amigos, uma conversa entre dois amigos, um mandando para o outro, né, com bastante intimidade entre ambos. Então, o assunto é pessoal, pois é uma mensagem trocada entre amigos. Vamos agora ao número 3. A carta pessoal costuma ser escrita para alguém que está longe. Letra A. De onde a carta lida foi escrita? Bom, a carta foi escrita de Curitiba, no Paraná, né? E para onde foi enviada? Para Manaus, onde o Arthur havia se mudado, ok? Então, resposta: de Curitiba e foi enviada para Manaus, né? Continuando, letra B. Arthur estava em qual cidade? Arthur estava em Manaus, né? E Miguel estava em Curitiba. Como você identificou isso? Porque Miguel, quando o Miguel se refere na carta logo no início, pergunta como está em Manaus, né? Certo? Resposta: é possível identificar que Miguel está em Curitiba, pois ele assinou a carta, incluindo o local. E no corpo da carta, ele pergunta para Arthur como está sendo morar na cidade de Manaus. Então, essas são as pistas dos lugares onde eles se encontram. Continuando. Número 4. Por que Miguel relata alguns acontecimentos do seu dia a dia? Para poder mostrar ao colega as novidades que vão ocorrendo na sua cidade, né? Então, a resposta: para compartilhar as novidades com um amigo que se mudou para longe e assim estabelecer a comunicação. Número 5. Converse com alguma pessoa mais velha e descubra como era o envio de cartas na época em que ela era jovem. Siga o roteiro abaixo, com o nome do entrevistado, para quem você costuma enviar cartas, de quem você as recebia, quanto tempo em média uma carta costumava demorar a chegar
E qual era a sensação pela espera da resposta de uma carta enviada? Bom, era muito bom receber uma carta, eu passei por essa fase, né? A carta demorava mais ou menos 3 a 4 dias, dependendo do lugar, até mais um tempo, de quase uma semana, né? Mas era muito bom o fato da gente chegar e encontrar na caixa do correio da casa da gente uma carta vinda de alguma pessoa, né? Dava uma grande satisfação. Então, essa atividade aí do número 5, ela é pessoal. Vocês vão tentar fazer e preencher essa número 5 aí. Depois nós vamos, no Meet, fazer a correção de cada um, ok? Então, é uma resposta pessoal. Vamos à página agora 99, explorando a carta pessoal. Bom, a carta pessoal, né, é uma carta de pessoa, né, de pessoa, para amigos. Então, número 1. Em uma carta é necessário deixar claro quem a está enviando, que é chamado remetente, né? O que remete, o que envia a carta, né? E a quem recebe, que é o destinatário, o destino para quem vai recebê-la. Veja como esses elementos são classificados. Primeiro, quem envia a carta é chamado de remetente. Quem recebe a carta é chamado de destinatário. O destino vai para onde, né? Então, na carta lida, quem é o remetente e quem é o destinatário? Vamos ver. O remetente é aquele que envia, então que remete, que manda. Então, o remetente é Miguel e o destinatário foi para Arthur, que mora lá em Manaus, certo? Número 2. Identifique no texto a data e o local em que a carta foi escrita. A data foi escrita no dia 17 de maio de 2017 e o local foi na cidade de Curitiba. Então, ele mandou a carta no dia 17 de maio de 2017 no local da cidade de Curitiba. Próxima pergunta. Qual é a importância dessas informações em uma carta? Porque mostra quando foi escrita a carta e de onde foi escrita, tá? Então, revelam para o destinatário onde e quando ela foi escrita. É muito necessário a data e o local. Agora, próxima, número 3. Em uma carta é comum serem apresentadas ainda uma saudação. O que é a saudação? São os cumprimentos que nós damos à pessoa. Olá, querido. Como vai, amigo? Né? Então, uma saudação e uma assinatura para a pessoa saber de quem recebeu a carta. Veja em que consiste cada um desses elementos. Vamos ver, a saudação é a frase inicial, que vem lá em cima depois da data e do local. É uma frase inicial que indica para quem o remetente, para quem a pessoa que está mandando a carta, envia a mesma, né? A assinatura é importante porque é um registro do nome, apelido ou abreviação do nome de quem a enviou. Geralmente é a última informação apresentada em uma carta. A despedida vem no final, com a assinatura depois, né? Identifique na carta lida cada uma dessas partes. Vamos ver quem faz a saudação. A saudação que o Miguel fez para Arthur foi a seguinte: e aí, amigo, beleza? Reparem que essa saudação, esse cumprimento, foi de uma forma bem informal, bem light, bem simples, né? Porque trata-se de um assunto entre amigos. Então, a linguagem é informal. E a assinatura foi dele, que é de Miguel, certo? Continuando. Página 100, número 4. O objetivo de uma carta
é apresentado no corpo da carta. O que é o corpo da carta? É o desenvolvimento dela, né? Com os assuntos que vão ser falados durante a carta. Ou seja, no texto com a mensagem propriamente dita. Então vamos agora para a letra A. O que despertou o interesse de Miguel em enviar uma carta a Arthur? Porque ele queria saber novidades sobre o amigo, como ele estava se desenvolvendo no novo lugar de moradia, né? Então, vamos ver a resposta. Miguel queria saber como estava a vida do amigo em outra cidade e contar as novidades do seu dia a dia, a respeito também do time de futebol que Arthur também fazia parte e que Miguel sentia muita falta, né? Sobre isso, né? Então vamos agora à letra B. Que sentimentos Miguel demonstrou ao longo da carta? Ele mostrou curiosidade, porque em saber como o amigo estava no novo lugar de origem, né? Ele teve desânimo, ele se sentiu desanimado também, porque perderam um amigo no jogo, na equipe de futebol no qual ele fazia parte. E também mostrou empolgação no momento em que ele fala sobre a festa junina da escola, que será realizada, né? Que aconteceria no colégio. Então vamos à resposta. Ele se sentiu curioso, ou seja, teve curiosidade em saber como o amigo estava, teve desânimo, porque no momento em que ele falou sobre o time de futebol ele ficou triste, porque o amigo não fazia mais parte, e de empolgação, por causa da festa junina que aconteceria na escola, certo? Continuando. Número 5. Veja a seguir outro exemplo de carta. Nós vimos aí uma carta pessoal de Miguel com Arthur. De pessoal, porque de pessoa para pessoa, um laço de amizade. Agora nós vamos ver outro tipo de modelo de carta. Então, lá em cima tem um espaço em branco que vocês terão que colocar remetente. Ou seja, quem manda a carta é Campeão Veículos Automotores, tá? Na Avenida dos Autonomistas, 121, Osasco, São Paulo. Aí quando vem a gerente, né? A-C gerente, é o destinatário para quem a carta se dirige. Depois vem 13 de abril de 2008, é a data da carta quando ela foi enviada. Prezada senhora, é a saudação, é o cumprimento, tá? Para quem foi cumprimentado. Abertura de conta da poupança para universitários, é o assunto, né? Gostaria de obter mais informações a respeito do plano CPPU, conforme anunciado na Gazeta das Finanças dessa semana. Por gentileza, envie-me um formulário para meu endereço comercial acima, né? Aí é o corpo do texto, essa parte aí, é o assunto. Embaixo, a despedida, cordialmente, José Antunes. Cordialmente é a despedida. E ele assina, José Antunes, ok? Então, vocês viram as partes que houve. Houve um remetente, houve o destinatário para quem a carta foi mandada, o remetente quem enviou, o destinatário para quem foi mandada a carta, a data, né, de quando foi escrita a carta, a saudação, o cumprimento, o assunto, o corpo do texto, e despedida e assinatura, ok? Vamos agora para a página... para a página 101, número 6. Compare a saudação e a despedida das duas cartas. Teve a carta dos dois amigos e a carta que foi agora que eu falei para vocês, né? Reparem que houve a carta de Miguel. A saudação na carta de Miguel foi, né? A saudação foi:
mostra a proximidade entre os amigos. Quando eles se cumprimentam, quando ele cumprimenta um amigo, mostra o quê? Uma proximidade entre eles. Já na carta de José Antunes, é mais cortês, né? Evidenciando a formalidade da carta. Não são pessoas íntimas, né? Então tem que ser de uma forma formal, né? Com formalidades e não com intimidades. Então vamos lá. A carta de Miguel, saudação, mostra a proximidade entre os amigos. A despedida mostra sentimento de afeto em relação ao destinatário, né? Já a carta de José Antunes, a saudação é mais cortês, evidenciando a formalidade da carta. Não tem intimidade, então não pode estar de muito lero-lero, né? Tem que ser mais formal. E a despedida da carta de José Antunes é encerrada com expressões respeitosas em relação a uma pessoa que, por exemplo, ocupa um cargo de responsabilidade de uma instituição. Vamos agora ao número 7. Leia a seguir os conceitos de registro formal e de registro informal. Primeiro vamos lá ao registro formal. O registro formal é adequado a situações comunicativas que exigem maior formalidade. Nesse registro, pressupõe-se um planejamento da escrita ou da fala, empregando o vocabulário mais próximo à norma padrão, de uma forma mais rebuscada, não com intimidade. O registro informal é adequado a situações comunicativas mais descontraídas. Nesse registro, admite-se o uso de marcas de informalidade, como as gírias. Tem intimidade, então pode ser utilizado as gírias. Então, a pergunta da letra A do número 7 é a seguinte: qual desses registros é predominante na carta de Miguel, né? Então, na carta de Miguel, predomina o registro informal, porque há intimidade, certo? Então, na carta de Miguel, predomina o registro informal. E na carta de José Antunes, foi empregado o registro formal. Não há intimidade, não é? Então, o registro tem que ser formal, seguindo a norma culta da língua portuguesa, certo? Continuando, letra B. O registro empregado em cada uma das cartas está de acordo com a situação comunicativa? Por quê? Vamos lá. Na carta de Miguel, há intimidade, né? Na carta de Miguel, há intimidade. Então, houve a informalidade, o registro informal. E na carta de José Antunes, houve o registro formal, de comunicação séria, né? Solicitação de um serviço por uma pessoa a um profissional de banco. Não tem intimidade. Não pode haver intimidade. Então, a resposta é sim. Na carta dos amigos, há uma intimidade entre ambos. Na carta de José Antunes, é apresentada uma solicitação de serviço por uma pessoa a um profissional de banco. Não há intimidade entre eles. Continuando, página 102. Carta pessoal. Existe a carta pessoal, não é? Que é uma carta de pessoa para pessoa. E existe a carta comercial. Geralmente tem como principais interlocutores as instituições comerciais. Por isso, emprega um registro predominantemente formal. Então, vamos ver a perguntinha a seguir, do número 8. Nesta seção, lemos dois tipos de carta, a carta pessoal e a carta comercial. Identifique qual dessas classificações se refere à carta de Miguel e qual delas se refere à carta de José Antunes. Bom,
A carta de Miguel é uma carta pessoal, porque foi de amigo para amigo, é uma amizade. E a carta de José Antunes é uma carta comercial, relacionada ao comércio, não tem que haver intimidade, porque não se conhece a pessoa, tá? Continuando, número 9. Veja as situações comunicativas dispostas no quadro. Como você começaria uma carta em cada uma dessas situações? Bom, gente, a resposta aí é pessoal. Vocês terão que fazer para depois falarem para mim, tá? Então, uma carta formal para os vereadores da cidade. Vocês não têm intimidade com os vereadores, então tem que ser no registro formal, né? Solicitando uma melhoria para o seu bairro. Então, vocês vão colocar o destinatário, para qual vereador vai mandar, qual vai ser a saudação, o cumprimento relacionado a ele e a introdução, o início da carta, naquilo que vocês vão pedir, que é a melhoria para o seu bairro. E no segundo, o registro informal, para um colega que mora distante, combinando uma programação para as férias escolares. Quem vai ser o destinatário? Para quem? Qual colega que vocês vão mandar? Aí vai ser de uma forma simples, porque refere-se a uma amizade. Tem que ter a saudação, o cumprimento para o colega ou para a amiga, e a introdução, como vai ser o início da carta, tá? Então, isso aí é resposta pessoal. Continuando, página 103. Resolva número 10. Resolva o diagrama e encontre os principais elementos de uma carta. Na vertical, vamos aí devagarzinho. Na vertical, aquele que recebe a carta é o destinatário. Número 2, ainda na vertical. Parte final da carta indicando quem escreveu o texto. Vai ser a assinatura. Ainda na vertical. Número 3, mensagem propriamente dita. É o corpo do texto. O número 4, aquele que envia a carta será o remetente. Agora, na vertical, na horizontal. Número 5, forma de tratamento usada para cumprimentar a pessoa será saudação. Maneira número 6, maneira de encerrar a carta é a despedida. Bom, agora vou dar uma explicaçãozinha abaixo aí, né? Conheça a seguir outros exemplos de cartas. Não existe só a carta pessoal e a carta comercial. Existe a carta de leitor, né? Geralmente é de opinião. Ela é argumentativa, utilizando argumentos para convencer as pessoas que estão lendo. Circula em jornais e revistas, já que o leitor a envia para manifestar seu ponto de vista sobre matérias que leu. Existe carta aberta, né? É a carta que se dirige publicamente a alguém através dos órgãos da imprensa. Existe a carta circular, que é endereçada simultaneamente a vários destinatários. Existe a carta de apresentação, é a carta passada por autoridades ou particulares apresentando alguém para concorrer a algum cargo ou função em alguma instituição. Existe a carta diplomática, é a carta de um governo soberano a outro que apresenta um diplomata que o representará. E existe a carta de recomendação, é um documento, título, atestado e autorização, passado ou passada por autoridades civis e militares, ok? Bom, agora nós vamos concluir a nossa aula de hoje, da correção, com a origem das cartas, né? Bom, há indícios
de que no Egito Antigo, por volta de 3.150 anos de Cristo, os faraós já dispunham de mensageiros para a entrega de documentos e decretos. Também no Império Romano, as mensagens seguiam por pessoas montadas a cavalo ou que iam a pé. Então a entrega das cartas era assim, eram entregues por pessoas que iam a cavalo ou a pé. Imagina o tempo de entrega, quanto tempo demorava, né? A entrega poderia levar dias e até meses. Com o tempo, mais e mais pessoas aprenderam a ler e escrever, e o número de cartas aumentou. Assim, era necessário ampliar o serviço de entrega e torná-lo mais rápido, né? No Brasil, as cartas vieram com os portugueses, no século XVI, trazida por embarcações. A primeira carta escrita foi por Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, quando eles chegaram aqui no Brasil, descobriram o Brasil, né? Bom, em 1969 foi criada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, certo? A principal responsável pelo sistema postal do país. O primeiro selo para colocar numa carta surgiu em 1840, na Inglaterra, né? E em 1843 surge o primeiro selo no Brasil, que era chamado o olho de boi. Bom, aqui, né, terminamos a nossa aula, a nossa correção. Peço a vocês que prestem atenção, revejam o vídeo novamente, façam a correção certinha, ok? E tenham um bom dia. Um beijo, meus amigos, meus alunos. Um beijão.